Nunes Marques dá 5 dias para Moraes explicar o bloqueio do X. Parece piada, mas é verdade. Agora, o Xandão prova do seu próprio veneno e agora ele tem 5 dias para explicar por que é um ditador, por que ele pensa que é Deus e pode fazer tudo o que ele quer fazer usando a Lei Alexandre de Moraes. É um absurdo total, mas vamos bater um papo sobre isso, explicar para você o que aconteceu aqui com o Nunes Marques indo para cima do Alexandre de Moraes. Também vamos falar sobre, não foi somente a Globo que falou bem da manifestação, também tivemos outras emissoras de televisão que falaram bem também. Porque você vê que antes, não é falar bem, eles nem falavam. Quando a gente tinha manifestação no dia 25, os outros no dia 7, a velha mídia não falava era nada. Se não era para bater o pau, não falava. E quando falava, era atacar as pessoas. Mais ou menos isso. Mas alguma coisa aconteceu e tudo mudou. Porque nesse dia 7, a velha mídia, toda ela, falou muito bem da manifestação. Quer dizer, eles deram a notícia. Eles não usaram da malícia e da sacanagem deles. Eles simplesmente deram notícia. Uma coisa inacreditável que eu acho que nem eu e você nunca vimos isso na nossa vida. Então vamos falar sobre tudo isso para você entender mais e mais. Dá o seu joinha, vai lá no grupo, compartilhe com seu amigo no WhatsApp, no Telegram. Se você quiser dar um valeu pra gente aqui, ó, é só você apertar ali e dar um valeu pra gente aí, qualquer valor ajuda. E se você quiser ajudar com o Pix, eu vou botar o Pix aqui para você poder ajudar. Quem quiser ajudar a gente a chegar, nós estamos uma campanha, sempre a gente faz rumo aos 300. Então, se você quiser ajudar a gente a chegar aos R$ 300 hoje, vidagringapix@gmail.com. Dá um valeu ou dá um pix. Então vamos lá direto ao assunto, porque é interessante. Vamos lá. Nunes Marques dá 5 dias para Moraes explicar o bloqueio do X. Cara, existe um argumento de vários youtubers por aí, várias pessoas, que é o seguinte: o Moraes, ele erra por ser um ditador. Então o que acontece? O que acontece é que quando o Nunes Marques foi sorteado, o Nunes Marques não pode agir da mesma forma que o Alexandre de Moraes a ir para cima, ou seja, ele tem que respeitar as regras internas. Na minha opinião, isso aí é uma falta de conhecimento político ou uma falta de conhecimento do que realmente está acontecendo no Brasil. Eu explico para você. Quando nós temos uma emergência, a ambulância, ela muda. Ela não, cara, a ambulância, ela tem que andar como todos os outros carros. A polícia tem que andar como todos os outros carros. O bombeiro tem que andar como todos os outros carros. Mas quando existe uma emergência, todos eles mudam, andam na contramão, passam na luz vermelha, sobem na calçada. Por quê? Porque é uma emergência. Você não pode ficar com essas regras internas. Você tem que rasgar as regras para salvar alguém ou alguma coisa. E quando a gente fala do regime interno do STF, a mesma coisa. Por exemplo, se nós estivéssemos vivendo em uma democracia plena, então o Nunes estaria coberto de razão em obedecer o regime interno e não ir para cima do Alexandre de Moraes. Porque o regime interno basicamente diz: se uma decisão foi feita, foi tomada pelo Alexandre de Moraes, só ele pode desfazer ou fazer essa decisão. Então, outro ministro não pode fazer essa jogada. Então, eu concordo 100% se nós vivêssemos em uma democracia. Mas o que está acontecendo é uma emergência. O Alexandre de Moraes, ele não está sendo democrático. O Alexandre de Moraes está agindo fora da Constituição. Então, se ele está agindo fora da Constituição para destruir o Brasil, então não tem como alguém simplesmente ficar quieto e obedecer uma lei interna. Não tem sentido. Foi a mesma coisa, repito, que aconteceu com o Cleizão. Vieram até o juiz e falaram: juiz, solta o Cleizão porque ele está com problema de saúde, pode morrer. E o que foi decidido, se não me engano, foi até o André Mendonça. Ele falou: eu não posso soltá-lo
porque existe uma regra do regime interno aonde somente o Alexandre de Moraes pode fazer isso. Aí o cara vai e morreu. Ou seja, não, cara, isso é um absurdo. Nós estamos vivendo num regime de exceção. Nós estamos vivendo numa emergência. Então, o ideal seria o Nunes ter chutado o balde, ido para cima do Alexandre de Moraes. Isso teria que ser o normal. Ele teria que ter feito isso. E como eu falei para você no outro dia, se o Nunes Marques tivesse ido para cima do Alexandre de Moraes e liberado o X para todo mundo, nada teria acontecido com ele. Eles não podem prendê-lo, eles não podem impeachmentá-lo, eles não podem tirar a toga dele, nada ia acontecer com ele. Então, a atitude certa seria ele entender que estamos em uma ditadura e que é uma emergência, ele rasgar o regime interno e agir pela Constituição. A Constituição está acima do regime interno. Ah, Fá, mas se ele fizer isso, ele é igual ao Alexandre de Moraes. Não, se ele fizer isso, ele estaria consertando os desfeitos do Alexandre de Moraes. Não seria igual. Ele não está rasgando. Cara, não. Que comparação é essa? Que comparação? Não tem comparação. O Alexandre de Moraes, ele rasga a Constituição fazendo isso. O Nunes Marques, ele estaria consertando a Constituição fazendo isso. Ele estaria agindo de forma constitucional. Sim, ele estaria rasgando o regime interno. Regime interno não é a lei brasileira. A Constituição brasileira está acima do regime interno. Então, para você fazer isso, você está servindo a Constituição brasileira, rasgando o regime interno. Então, é isso que deveria acontecer. Mas não aconteceu. O que aconteceu é que ele deu 5 dias. Então, é o menos pior. Porque ele poderia não fazer nada, simplesmente cruzar os braços. Então, o Nunes Marques, ele foi para cima do Alexandre de Moraes, sim, e falou que o Alexandre de Moraes terá de explicar o porquê que ele bloqueou o X. E aí ele apresentou para a PGR, etc. Então, a PGR e o outro são 2 pau-mandados do Lula e simplesmente vão dar beijinho, não vão fazer nada. E, Fábio, então vai acontecer o quê? O Alexandre de Moraes vai ter que se explicar e eles irão para o plenário. No plenário, o que vai acontecer? Acredito eu que o Nunes Marques e o André Mendonça podem votar contra o banimento do X, mas eu acho que na situação das multas do pessoal que usar o VPN, pode ser que o Alexandre de Moraes vai perder essa. Eu acho que existe uma grande chance do Alexandre de Moraes se estrepar nessa, porque a própria OAB foi para cima do Alexandre de Moraes também. Então, se ele perder essa da multa de 50 mil, eu não estaria surpreso. Não estaria surpreso mesmo, porque ele pode perder isso aí, porque, pelo amor de Deus, né? Tudo é absurdo. Mas essa da multa de 50 mil é o super absurdo da ditadura que nós temos hoje nesse nosso Brasil. Então, vamos lá. Então, é isso aí. Então, o Nunes Marques vai fazer isso, vai ter o plenário, provavelmente no plenário todos, menos 2 ou 3, vão contra o banimento do X, mas talvez nós tenhamos a maioria que seja contra a multa de 50 mil. Então vamos lá agora para outra mídia. Olha só isso aqui, pessoal. Não somente a Globo, mas nós também temos toda a velha mídia reportando. Isso aqui é muito estranho. Vamos lá, olha só isso aqui. Peraí. Vamos lá. Um ato contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes na Avenida Paulista, em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou do evento. A concentração começou logo. E fazendo gestos para que o Brasil volte à normalidade. O primeiro grande gesto, tirar do parlamento uma anistia aos presos de 8 de janeiro. Sensacional, né? Sensacional você ver. O que está acontecendo, cara? Nós falamos para você de ontem, da Globo, ela quase apoiou fora Alexandre de Moraes. E agora nós vemos aí Bandeirante, vemos Record, vemos toda a velha mídia. Até quando você lê o G1 não usa termos como Bolsonaro ataca o Xandão. Ele não usa esses termos. Uma coisa muito estranha está acontecendo. Eu falei com as pessoas ontem, não sei se você assistiu o nosso vídeo, que é uma ou outra coisa, né? Ou a grande mídia, a velha mídia, eles estão querendo salvar o Alexandre de Moraes como que um pai que bate
ou no filho, ou que briga com o filho para que o filho volte ao caminho certo, ou seja, a mãe, o pai não está brigando com o filho porque quer o mal do filho, está brigando com o filho para que o filho faça o que é certo e não venha se ferrar no futuro. Então, será que a velha mídia está fazendo isso com ele? Ou a velha mídia realmente quer que o Alexandre de Moraes seja impeachmentado e preso porque ele está queimando o filme deles? Porque ele já não vai poder daqui a pouco ir para a Disney. Se eu tiver chance hoje, vou fazer um vídeo no nosso canal Conexão América, e eu vou fazer uns 2 vídeos por semana nesse canal Conexão América, explicando sobre as eleições nos Estados Unidos. Saiu uma matéria essa semana que o presidente Donald Trump, ele é o favorito, mais uma vez, ele volta a ser o grande favorito a ganhar nos estados de batalha. Lembrando a você que o presidente Donald Trump ele poderia ser preso a qualquer momento, mas eles mudaram a sentença dele para depois do dia 5 de novembro. Ou seja, a sentença do presidente Donald Trump só sairá depois que já resolveu a eleição. E eu digo para você, se o presidente Donald Trump for eleito, ele está de bem. Se não for eleito, ele vai acabar preso, né? Porque o sistema vai querer prendê-lo de qualquer jeito. Mas eleito presidente dos Estados Unidos, será muito difícil deles conseguirem fazer isso. Ou seja, o Alexandre de Moraes está com cada vez está mais difícil a coisa para ele. Ele arrumou a briga com alguém gigante. E já falei para vocês que o presidente Donald Trump já negociou com o Elon Musk para que o Elon Musk fique em um dos gabinetes com ele. Então, meu amigo, o negócio para o Alexandre de Moraes está cada vez pior. Está cada vez pior. O que nós vimos na Paulista, no dia 7, é uma coisa que foi propagado em tudo quanto é canal aqui nos Estados Unidos. O pessoal no X está mandando vídeos, está mostrando aquela comparação do dia 7 dos patriotas com o dia 7 do ditador. Né? O dia 7 é onde estava o ditador e o dia 7 onde estavam os patriotas. E você vê aquele mundo de gente no dia 7 do presidente Bolsonaro e dos patriotas e aquele mundo de nada, aquele mundo de vento aonde estava o ditador e os capangas. Então a gente sabe que o mundo todo está notificando isso, noticiando isso para o mundo todo, mostrando para as pessoas que o Brasil precisa do impeachment do juiz. Então essa pressão aumenta cada vez mais sobre os togados. Por isso mesmo que os togados estavam preocupados, estavam com temor, estavam com medo de que alguma coisa pudesse acontecer. Por quê? Porque eles sabem que nos Estados Unidos podem acontecer. Né? Porque os senadores estão falando, o Trump está falando, o Elon Musk está falando. Então alguma coisa pode acontecer sim. Então eu estou com medo que alguma coisa possa acontecer. Mas que coisa, Fábio? Eles podem perder as bênçãos, digamos assim, que eles têm nos Estados Unidos. Eles podem perder o direito de ir para os Estados Unidos, eles podem perder os assets, os bens que eles têm nos Estados Unidos. As sanções não seriam sobre o povo brasileiro, as sanções seriam sobre aqueles que estão ligados a eles. Aí estariam as sanções que iriam realmente prejudicá-los de uma vez por todas. Então a gente precisa observar isso e entender isso, né? E uma outra coisa que eu quero botar aqui para vocês é isso aqui. O Barroso, ele falou isso aqui, e eu quero mostrar isso aqui para você, que o Barroso falou, né? Peraí, vamos ver se eu encontro aqui para você ver. Olha só o que o Barroso falou, e a gente vai mostrar, peraí, 2 coisas para você. Primeiro eu vou mostrar o que o Barroso falou, e depois eu vou mostrar esse aqui. Peraí, esse aqui não, peraí, esse aqui. Vamos lá. Olha só isso aqui, pessoal. Pessoal, dá o joinha, compartilhe com seus amigos e pergunta para as pessoas se você sabe o que é a trincheira. Já ouviu falar da trincheira? Nós estamos juntos na trincheira. Vamos lá. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Então essa aí é o derrotamos o bolsonarismo. Mas olha só, Barroso, a grande verdade é essa aqui, Barroso. Eu não sei se você reparou, mas essa aqui é a grande verdade. Não vou botar o som, porque vai atrapalhar. Mas olha isso, pessoal. Isso aqui é um vídeo que foi feito
mostrando o dia 7 do Lula, né? Eles dizem que nós derrotamos o bolsonarismo. Será mesmo que foi o bolsonarismo que foi derrotado? Será mesmo? A velha mídia, o Lula, a esquerda, a luta deles é para derrotar o bolsonarismo, criar o que for que seja, né? Cavalos de Troia, mentiras, brigas entre a direita, querer dividir a gente. Já tentaram de tudo para destruir o bolsonarismo. Mas eu acho que quanto mais eles tentam fazer coisas para derrubar o bolsonarismo, mais o bolsonarismo cresce e mais o lulismo acaba. O petismo acaba. Nós tomamos as ruas estão com a direita, não está mais com a esquerda não consegue mais ir às ruas. Você vê a vergonha que foi. E aí você teve grandes mídias dizendo que só teve 50 mil pessoas na Paulista e teve 20 mil em Brasília. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Se na Paulista teve 50 mil e em Brasília teve 20 mil, não faz o menor sentido. Porque o que nós vimos na Paulista era um tipo, sei lá, 1000 vezes mais do que tinha em Brasília. Então, se em Brasília teve 20 mil, você bota 20, 1000 vezes mais 20, entendeu? Mais do que isso. Então, pelo amor de Deus, não vamos inventar coisas, né? Ninguém vai acreditar nessas idiotices que vocês falam da grande mídia, dizer que tinha 50 mil pessoas ali, entendeu? Eu já sei que, olha, na minha opinião, teve menos pessoas do que a manifestação do dia 25. Eu acho que a gente observa que teve uma quadra ou uma quadra e meia a menos, mas, ou seja, nós tivemos ali entre 400 a 700 mil pessoas. Então, esse é o número. Vamos ver o que a polícia vai falar quantas pessoas eram. Mas eu diria entre 400 a 700 mil pessoas. E na manifestação passada, eram 1 milhão de pessoas ou mais. Então, por que, Fábio, essa deu um pouco menos de pessoas? Olha, eu acho que deu menos pessoas nessa, porque muitos youtubers que se dizem de direita falaram para as pessoas não irem à rua. Várias vezes, quando eu fazia vídeo, pessoas vindo no meu comentário dizendo não é para ir, não é para ir. Ele está falando para ir, mas ele não vai ser preso. Quem vai ser preso vai ser eu. Eu falei para as pessoas, você não vai ser preso. Até a grande mídia falou que a manifestação das pessoas foi pacífica. A manifestação foi para impeachment do Alexandre de Moraes. É uma manifestação que todos podem fazer. Até a velha mídia teve que falar isso. Então a gente precisa entender essas coisas. Quando é para ir, eu vou dizer para você que é para ir. Quando não é para ir, também direi para você para não ir. Por exemplo, a situação do X, eu falo para você, cara, não vamos esperar. Não adianta você querer fazer um VPN, entrar no X nesse momento. Vamos ter cautela, vamos ser cautelosos, vamos esperar para ver o que vai acontecer. O Nunes Marques deu 5 dias para o Alexandre de Moraes explicar, isso vai para o plenário, provavelmente isso vai cair. Eu acredito que há a possibilidade que isso caia sim, até mesmo para eles tentarem inventar uma de que no Brasil não existe ditadura. Então vão inventar essa aí, tentar jogar essa verde para colher Maduro. Eu sei que no Brasil existem ditadores sim, e não é só um não, tá? Existe sim. E esse ditador não está sozinho. Tem gente grande por trás dele. Tem gente grande por trás dele. E isso é uma grande realidade. Então a gente precisa observar essas coisas que estão acontecendo, né? Vamos lá que tem mais algum vídeo aqui para mostrar para você. E a gente termina. Vamos ver esse aqui do Gustavo Gaia. Vamos lá. Tem que colocar também nessa equação que foi passada uma ordem para os colaboradores, funcionários de todos os ministérios, para que eles estivessem na esplanada dos ministérios, e mesmo assim eles não foram. Nem mesmo os funcionários cujos cargos dependem, né, de obedecer às ordens políticas quiseram comparecer no evento de ontem, que na verdade mostra duas coisas, não apenas a desaprovação do Lula, mas também... o Gustavo Gaia, nem a esposa dele apareceu, Gustavo Gaia. Muitas pessoas malínguas dizem que a esposa dele estava também lá na Paulista, tá? O descrédito que se encontra agora as Forças Armadas brasileiras, já que, afinal de contas, o desfile, normalmente as pessoas iam para esses desfiles por 2 motivos, né? Não é apenas a questão do presidente ou do governo, mas também para celebrar as Forças Armadas, né? Que estavam ali, as forças de segurança, que caíram no descrédito do nosso país, e as imagens de ontem, sim, são de entristecer qualquer brasileiro. Ver aquele deserto, né? Aquela cena completamente desolada, enquanto no mesmo momento, lá na Avenida Paulista, você tinha 50, 100 vezes mais pessoas comparecendo no evento daquele que perdeu nas eleições. Isso é muito curioso. E detalhe, lá
lá em Brasília, não estava só o Lula, né? Estava toda aquela cúpula que se diz ser a detentora do poder e da democracia. Todas aquelas pessoas que se projetam como os democratas, os verdadeiros defensores da nossa democracia, aqueles cuja população brasileira deve eternamente gratidão, estavam lá, mas infelizmente não tinha mais ninguém para agradecê-los. Ontem nós tivemos essas duas imagens que mostram claramente a situação que o Brasil está agora, né? Quem diz que que representa a vontade do povo não tem povo, e aqueles que muitos falam que é um ditador estava com dezenas de milhares de pessoas ao seu lado. Ana, vou ser bem sincero, como nós estamos num período das eleições, eu fui em Brasília na segunda-feira da semana passada, iremos para Brasília amanhã, apesar de, isso é um fato curioso, como amanhã nós havíamos planejado de entregar o pedido de impeachment às 16 horas para o Pacheco, curiosamente o Pacheco decidiu acabar com as sessões, não vai ser necessária mais a presença, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, então eles tentaram esvaziar. Acho que querem que essa semana, para os parlamentares ou para o Congresso, seja tão esvaziado quanto foi o desfile de 7 de setembro. Tentaram esvaziar, para que não houvesse presença de deputados e senadores durante essa semana, porque eles sabiam que os deputados e senadores da oposição chegariam muito fortes após o 7 de setembro. E eles, muito fracos. Então, obviamente, mudando as regras do jogo, eles cancelaram as sessões, não vai ter necessidade de presença física, todos os votos poderão ser pelo celular, de forma virtual, mas mesmo assim, amanhã, com o senador Girão, nós já temos até agora, eu estava acompanhando aqui no grupo, nós temos até agora 25 deputados da oposição que já confirmaram que, mesmo não havendo sessão, pegarão voos da sua cidade, seus estados, e irão para Brasília para o ato da entrega do impeachment. E sem falar os senadores, que eu acredito que nós teremos um número considerável de senadores, mas quem vai saber passar essa informação melhor é o Girão. Mas nós já temos até agora 25 deputados federais que vão estar lá. Numa semana que, lembrando, uma semana que eles estão tentando esvaziar, justamente porque a gente vai chegar lá com muita força, a força do povo ao nosso lado. Você vê que negócio... daqui a pouquinho... Você vê que nojeira, né, rapaz? Quer dizer, não somente o homem geleia do Pacheco, ele não quer pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, o que deveria fazer, o que a lei manda, ele tenta prejudicar aqueles que querem pautar. Ou seja, é uma jogada nojenta, né? Mas amanhã, daqui a pouco, certamente entregaremos o pedido de impeachment e todo o Brasil e todo mundo verá. Vai ser também uma outra foto. A gente vai mandar a notícia no mundo inteiro. Eu vou mostrar no mundo inteiro. Compartilhe com seus amigos, porque quanto mais pessoas assistam esses vídeos, mais a gente vai conseguir mostrar para o mundo que ele é um ditador, tem que ser impeachmentado, e depois que for impeachmentado, tem que ser julgado, condenado e preso por todas as coisas que ele tem feito no Brasil. Deus abençoe todos vocês. Te vejo às 15 horas no nosso outro canal. Nosso outro canal, Fábio Tom. E vamos tentar chegar lá mais ou menos uns 5 minutos, 5 para as 15. Já esteja esperando para a gente começar rápido e terminar rápido, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo vocês às 15 horas.